Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, seguindo as recomendações de usar álcool em gel, lavar as mãos, higienizar muito bem os alimentos. Também espero que vocês estejam bem, né? E espero que vocês também estejam morrendo de saudade, assim como eu estou. Vamos lá, então? Todo mundo já me entregou, né, a atividade, espero que todo mundo tenha conseguido. Agora eu farei a correção e também tirarei as dúvidas, né, que algumas pessoas tiveram. Leia o texto a seguir e faça a atividade proposta. O espaço geográfico corresponde ao espaço construído e alterado pelo homem, e pode ser definido como sendo o palco das realizações humanas nas quais estão as relações entre os homens e desses com a natureza. O espaço geográfico, em sua etapa inicial, apresentava somente os aspectos físicos ou naturais presentes, como rios, mares, lagos, montanhas, animais, plantas e toda a interação e interdependência entre eles. O surgimento do homem, desde o mais primitivo, que começou a interferir no meio a partir do corte de uma árvore para a construção de um abrigo e para a caça, acabou impactando, e transformou o espaço geográfico. Na produção agropecuária, se faz necessário transformar o meio, pois retira-se toda a cobertura vegetal original, que é substituída por pastagens e lavouras. Nos centros urbanos, as alterações são percebidas nas construções presentes. Essas transformações ocorrem em loteamentos que em um período era somente uma área desabitada e passou a abrigar construções residenciais, além de áreas destinadas ao comércio e indústria. Podemos afirmar que o espaço geográfico está em constante mudança? Explique a sua resposta. Então, eu respondi com as minhas palavras, vocês vão conferir se está parecido, se tem elementos que estão aí parecidos com o que eu coloquei. Eu respondi que sim, o espaço geográfico está em constante transformação por conta da interdependência do homem na natureza. Esse homem, como o texto explicita, é responsável por alterações na natureza. Também há uma transformação na agropecuária, pois é necessário transformar esse meio, retirando a cobertura vegetal, dando lugar a pastagens e lavouras. Então, quando a agropecuária surge, é necessário que retira-se, a cobertura vegetal dos lugares para dar lugar às pastagens e às lavouras. Nos centros urbanos, as alterações ficam por conta de áreas que antes eram desabitadas, hoje dão lugar a residências, comércios e indústrias. Então aí também há uma retirada da cobertura vegetal, que antes não era tão habitada, e hoje o que toma o lugar aí são residências, comércios e indústrias. Represente em desenhos coloridos 3 momentos da transformação da paisagem de um local. Uma paisagem rural, uma paisagem transformando-se em paisagem urbana e uma paisagem urbana. Aí eu deixo por conta de vocês, tá certo? Cada um vai fazer o seu desenho. Vamos lá. Observe e analise com atenção as imagens com a paisagem de um local em 2 períodos diferentes. Elas serão usadas na resolução das questões 3 e 4. Aí eu tenho uma imagem da construção da Esplanada dos Ministérios em Brasília, no Distrito Federal, em 1958. Essa é uma imagem do Arquivo Público do Distrito Federal. E também tem uma foto recente da Esplanada dos Ministérios, que também fica em Brasília, só que essa imagem é de 2018. A gente pode observar que é o mesmo local, tá certo? Quais foram as principais mudanças nas paisagens retratadas nas fotografias que você acabou de observar? Então, nós temos 2 imagens, de 2 períodos diferentes, uma em 1958 e outra em 2018, e a questão está pedindo para a gente abordar, mostrar quais são as mudanças principais aí que nós percebemos nas paisagens.
eu percebi aí uma retirada da cobertura vegetal que acaba dando lugar às construções que formam a capital do Brasil, tá certo? Descreva a paisagem representada na imagem 2. Eu representei assim, descrevi assim, né? Pouca cobertura vegetal, construções, avenidas e ruas, esplanada dos ministérios ao fundo. Então, a gente pode observar que houve uma grande mudança desde 1958 até 2018, tá certo? Vamos lá. 5. São elementos encontrados frequentemente nas paisagens urbanas. Vou começar lá da última, que não é a correta, né? Aí já tá marcadinho. D. Construções próximas umas das outras, grande quantidade de pessoas, predomínio de atividades com plantações e criações de animais. Então, o que tá errado aí é essa parte aí, predomínio de animais como plantações e criações de animais. Na área urbana, a gente quase não vê esse predomínio. A C. Construções afastadas umas das outras, pequena quantidade de pessoas, trânsito, predomínio das atividades do comércio. Aqui nós temos construções afastadas umas das outras e pequena quantidade de pessoas. Na área urbana nós passamos a ver, né, construções muito perto uma das outras e grande quantidade de pessoas. Na B, construções afastadas umas das outras, mas aí, ó, grande quantidade de pessoas, predomínio de atividades como plantações e criações de animais. Mais uma parte errada. Então, o que está errado aí, construções afastadas umas das outras e predomínio de atividades como plantações e criações de animais. Na área urbana a gente quase não vê. Então, a que está correta é a letra A. Construções próximas umas das outras, grande quantidade de pessoas, trânsito e predomínio das atividades do comércio. Então, essa daí está correta. Vamos lá para 6. Observe a imagem e leia a manchete a seguir para assinalar a alternativa correta. A imagem, então, é de uma praia cheia de lixo, né? E vamos ver a manchete. Comunidade faz mutirão e recolhe lixo em praia de Arambepe. Evento ocorreu para marcar o Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Vamos observar a letra A aí. A imagem e a manchete se complementam, pois em ambas é possível verificar ações do ser humano para preservar o meio ambiente. Como assim? Se você polui a praia, você está fazendo uma ação para preservar o meio ambiente? Não, tá errado essa daí. Apesar da imagem mostrar uma praia suja, isso ocorre em poucos lugares do mundo. Aí a gente já viu que tá errado, porque acontece muito. Pois, como apresenta a manchete, o ser humano se conscientizou sobre suas ações na natureza, havendo um equilíbrio em sua interação. Não acontece em poucos lugares. Vamos lá ver o que está errado na D antes. Não é preciso se preocupar com o descarte desapropriado de resíduos em praias, pois todas as praias são limpas no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. Poxa, gente, é só no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias que as praias são limpas? Nada disso. Então, a correta é: apesar de haver ações para reduzir o descarte desapropriado de resíduos, como apresenta a manchete, ainda é necessário um grande trabalho de conscientização, pois o ser humano segue poluindo e desequilibrando a natureza. Essa é a correta. Vamos lá. O texto abaixo apresenta a história da transformação da rua em que o senhor Francisco, de 55 anos, mora desde que era menino. Leia com atenção. Ele será utilizado na resolução dos exercícios 7, 8 e 9. Quando eu era moleque, essa rua aqui era muito diferente. Para começar, não tinha nenhum prédio alto, não. Eram todas casas térreas e o calçamento era feito com paralelepípedo. Não tinha asfalto em todo lugar, como é comum se ver hoje. No final da rua, que sempre foi sem saída, tinha um pequeno córrego e havia também muita árvore de frutas.
Eu comia manga quase o ano todo. Era só ir buscar no final da rua. Hoje, aqui, tem esse mundaréu de prédio. Só sobrou minha casa e mais duas do lado. E as árvores do final da rua. Ah, essas se foram todas, para dar lugar a uma gráfica. Não tem mais manga aqui, planta mesmo. Só esses matinhos de enfeite que colocaram para embelezar a frente dos prédios. Então, a gente pode observar aí que não tem mais planta, não tem manga, né, como ele disse. Planta mesmo, só esses matinhos de enfeite que colocaram para embelezar a frente dos prédios. Então, vamos lá para a questão 7. Indique as alterações que ocorreram na rua do Senhor Francisco. Então, com o passar do tempo, eu pontuei 3 alterações, mas se vocês encontraram outras também não tem problema, se estiver certinho não tem problema. Passaram a existir construções, como por exemplo, os prédios. Antes era paralelepípedo, hoje asfalto. Não existem mais árvores frutíferas, como a manga, agora só os matinhos de enfeite. Então, houve aí uma redução de árvores, agora só os matinhos, né? Antes tinha o paralelepípedo, hoje é asfalto. Antes as construções eram baixinhas, afastadas umas das outras. Hoje existem construções imensas, como os prédios. Na 8. Identifique algum elemento que permaneceu sem alteração na rua do Senhor Francisco. Então tem uma parte do texto, né, que ele fala que só sobrou minha casa e mais duas ao lado. Então, o que permaneceu, um elemento aí, né, que permaneceu inteiro foi a casa dele e mais duas ao lado. Então eu encontrei esse elemento aí. Descreva os elementos naturais e construídos no texto. Naturais, a gente pode observar um pequeno córrego e as árvores frutíferas. E construídos, o asfalto, os prédios e a gráfica. Vocês podem pontuar outros se vocês acharem, não tem problema. Essa foi a minha resposta, as respostas estão corretas. E eu espero que vocês também me mandem as respostas de vocês para que a gente possa debater posteriormente essas questões, tá certo? O que tem a ver com nossa matéria, o que vocês conseguiram tirar de proveito dessas atividades, tá joia? Pessoal, eu espero que vocês estejam conseguindo alcançar aí os nossos objetivos e eu espero também que vocês estejam gostando, tá certo? Beijo e até a próxima aula.